Eu já tenho encontrado tanto com o Pierre Paulo que a gente já nem briga mais. Na verdade, vocês nem precisam mais chamar os dois, porque a gente já está até incorporando os argumentos do outro, então vocês podem economizar, basta chamar um, entendeu, né? Segunda-feira nós tivemos no Instituto dos Advogados, né, falando, e eu fiquei feliz que ele já estava usando meus exemplos. Mas eu uso os dele também. E isso, na verdade, eu chamo sinal de inteligência, né, Pierre Paulo, porque é só burro que não muda de opinião. E eu acho que é um trabalho muito interessante. E na verdade, tem um lado assim que eu fico, de novo, muito orgulhoso do sistema financeiro, porque quem sempre teve na liderança desse assunto foi o sistema financeiro. E outro dia teve um evento lá no TST, se não me engano, e aí o ministro Joaquim falou mal dos bancos, aí o procurador-geral falou mal dos bancos, mas vocês sabem que é normal falar mal do banco, vocês cobram juros, essa coisa o pessoal ninguém gosta, né? Então, assim, vocês têm que acostumar com isso é parte da vida. Mas o mais interessante é que até muito pouco tempo, quando tinha esses eventos, no judiciário, inclusive, quem ia falar era o Ricardo Leal, né, pelo Banco Central, e o Gustavo. Ricardo Leal, Gustavo. Agora você tem o presidente do Supremo falando, você tem o Procurador-Geral da República. Isso é muito bom, é uma evolução. E, ao mesmo tempo, isso abre um novo, vamos chamar, um campo de discussões enormes, porque agora, mais do que meramente um assunto financeiro, virou um assunto jurídico. E vocês sabem que você junta dois advogados, tem 3 opiniões, né? Então, agora sim você tem um universo enorme. E, para piorar, eu também sou advogado. Tem muita gente que não sabe. O que, aliás, me deixa muito à vontade quando eu converso com meus colegas. Não que eu não tenha a experiência deles, mas é porque aí eu posso falar mal da profissão sem parecer, né? Fica chato uma outra profissão falar, né? Então, né, fica pior. Exatamente, eu não me sinto constrangido. O fato é interessante, quer dizer, o que nós temos observado, e está ligado um pouquinho àquela pergunta também das seguradoras. A questão não é usar só um setor para lavar dinheiro. É que esse setor, vamos dizer assim, pode ser usado para iludir os bancos. Tá? E esse é um aspecto interessante. Então, assim, são poucas as possibilidades também de você usar uma empresa seguradora para lavar dinheiro. Mas quer ver uma forma de você iludir o banco? Se eu chegasse hoje no banco, depositasse uma fortuna em dinheiro, né, em espécie, ia chamar a atenção. Para dar um exemplo bem banal, né? O banco comunicaria e tal. Mas, se as seguradoras não estivessem nesse sistema, imagine assim, eu faço um seguro com uma seguradora, eu tenho o meu Fusquinha lá, faço seguro de 1 milhão. É porque eu sou vizinho de um cara que tem uma Ferrari, se eu esbarrar nele, então eu quero um seguro alto. Aí eu vou pagar um prêmio, né? Aí eu vou e pago esse prêmio em espécie. A seguradora, como não estaria nesse sistema, né, o mundo não se importaria, receberia esse dinheiro em espécie, ótimo, está todo mundo feliz. Aí, no dia seguinte, eu ligo para ela e falei, olha, mudei de ideia, não quero mais o seguro, me devolve o meu prêmio? Ah, mas vou cobrar 10%, não cobro, tudo bem, devolve o resto. Como é que ela vai devolver esse dinheiro? Ela vai emitir um cheque, né? Por exemplo. Pronto, resolveu. O cliente chega... Não falo mais agora. Desculpa, vou falar mais alto agora, o pessoal diz. Quem mandou chegar atrasado, tá vendo? Não, estou brincando. Não, eu sei, não, ao contrário, isso é o contrário. O pessoal que chega atrasado senta na frente, porque a cultura brasileira, o pessoal chega e vai sentando atrás, porque quem está na frente sempre pode ser usado para exemplo, não é? Para pergunta e tal, né? Bom, mas me perdi. Onde é que eu estava mesmo? Era assim, aí você recebe o cheque, aí pega o cheque e deposita no banco. O banco, imagina, chegou o Gustavo, o cliente lá com o cheque emitido pela seguradora lá do Bradesco, isso aqui é uma instituição respeitável, pronto. Então, é assim, por isso é que, às vezes, as instituições, os setores têm que estar atentos. E o grande debate, hoje em dia, nós temos alguns debates muito interessantes, né? Então, nós temos a primeira questão da eliminação da lista dos crimes antecedentes. Na verdade, eu acho que essa discussão ela é muito menor do que as pessoas acham que ela é, porque, na verdade, o nosso sistema anterior não era realmente limitado. O nosso sistema, ele tinha uma lista, é verdade, mas ele tinha um coringa, e o coringa era crime praticado por organização criminosa. Então, é o seguinte, não importa qual o crime, se fosse uma organização criminosa, ele seria lavagem. Tá? Então, esse é um aspecto importante.
Ah, puxa, mas antes furto não era antecedente. Era sim, era antecedente sim. Tá? Se eu assalto um banco, bom, a menos que eu assalte o banco sozinho, né, assim, eu sou realmente totalmente independente, aí não seria lavagem. Bom, vá lá. Mas, se eu sou parte de uma organização, e provavelmente para assaltar um banco requer um pouquinho mais de sofisticação, é possível que tenha ocorrido. Ah, sonegação, a mesma coisa. Né? Então, tem essas questões todas que eu acho que é importante, do meu ponto de vista, deixar claro. Isso eu entendo, irrelevante. Segundo, eu considero irrelevante, porque eu pergunto para vocês veem uma movimentação suspeita. Eu não creio que seja papel de vocês ir lá descobrir se aquilo ali... Ah, não, aquilo ali foi sonegação, e sonegação não é antecedente, portanto, não vou comunicar. Será que é assim? Você tem certeza que é só sonegação? Sonegação sobrevive sozinho, quer dizer, sem outros crimes, sem corrupção? São perguntas só, não sei, não tem a resposta. Mas são coisas que, no fundo, para mim, dizem que o seguinte, nesse aspecto, falta de você, vamos dizer, acabar com a lista de crimes antecedentes, na verdade, eu acho que não mudou nada o nosso trabalho. Nosso, mesmo que eu incluo o COAF nisso. Quando se estava discutindo a lei, eu recebi a visita lá do presidente da CNF, e uma das perguntas dele foi, ele achava que a lei, acabando com a lista dos antecedentes, ia sobrecarregar o COAF. E eu mostrei para ele que nada, não sobrecarregava coisa nenhuma. Da mesma forma que não sobrecarregará vocês. Por quê? Porque é impossível saber de antemão qual é o crime antecedente. Ou você vai ser seletivo, imagina, né, vamos dizer assim, que roubo, que, aliás, formalmente falando, era isso. Na lei passada, se eu assaltasse um banco e escondesse o dinheiro em outro banco, eu não estaria lavando dinheiro. Aí, se vocês, então, percebessem a situação, vocês não comunicariam, né? Não faz sentido, gente, entendeu? O problema todo é esse. Na hora que você assume uma posição ética perante a vida, né, aí você agora vai começar a selecionar, não, esse crime passa, não, você pode. Não, esse aqui eu não quero. Não, não é assim. Quando você monta um sistema, não tem como você, no sistema, separar, não, se for crime de homicídio, né, não pega, se for crime de não sei o que, pega. Não, não é. Quer dizer, o fato é que você está pegando coisas que você não quer ter seu nome envolvido com aquilo, você não quer colaborar com aquilo. Então, eu acho que essa questão do crime antecedente é menos importante. Uma coisa que mudou, que é importante, ou pelo menos o sistema financeiro ficou muito sensível, foi essa questão que já foi mencionada aqui pelo delegado Troncon, né, daquele negócio do recurso que sabe serem de origem ilícita, né, que acabou com sabe serem. Ah, quer dizer que em qualquer caso, imagina, no meu banco alguém passou